Eugenião, pode soltar aí. Camila, vamos começar a palavra com um testemunho. Nós vamos falar sobre testemunho hoje. Amém? Pessoal, depois compra, tá? Depois vocês compram aí. Agora não. Amém. Bom dia. Eu tive uma experiência essa semana e quando eu fui contar para o pastor, ele pediu para eu trazer para toda a igreja. Então, vamos obedecer, né? Essa semana eu estava tendo meu tempo com Deus pela manhã e Deus começou a falar comigo muito forte sobre o meu pai. E eu comecei a orar e comecei a me arrumar para ir para o trabalho. E Deus começou a falar: Camila, essa pode ser a última chance que você tem de perguntar para o seu pai se ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Não adianta você querer ganhar o mundo se você não começar pela sua casa. E eu comecei a relutar porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente às vezes até impede que Deus faça o que Ele quer fazer, né? E eu me arrumei e eu saí de casa. E quando eu saí, Deus começou a falar mais alto e mais forte: volte para casa, fale com seu pai. E eu obedeci, dei a volta, já estava uns 2 quarteirões de distância, dei a volta, voltei a abrir o portão. Quando eu abri, ele ainda estava deitado na rede, na varanda. E eu já desci do carro aos prantos. E Deus falou assim: você vai falar umas coisas que eu quero que você fale para ele. O meu pai, a vida dele é mesmo, a gente sempre fala que é um pouco de mistério. Às vezes, quando a gente encontra com os filhos mais velhos do meu pai já tem 80 anos, é que a gente descobre algumas coisas a mais da vida dele. E aí, Deus começou a falar algumas coisas para mim. E eu falei: pai, Deus me mandou voltar. Deus me mandou voltar para te falar que o Senhor nunca foi órfão, que nunca te faltou pai, nunca te faltou mãe, que Deus sempre esteve com você. E todos os patrões que Deus colocou na sua vida e que tanto te abençoaram, que o Senhor tanto fala, foi Deus que colocou para cuidar do Senhor. E tudo que o Senhor tem, pai, foi Deus que te deu. E muito rápido, pai, eu quero te perguntar se o Senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele falou: minha filha, eu aceito, eu quero. Eu falei: pai, então vamos orar comigo? Ele segurou na minha mão e ele começou a orar comigo e ele repetiu tudo comigo. E eu nem sentia mais as minhas pernas. E foi muito poderoso, muito mesmo, porque quem me conhece intimamente sabe como é difícil, como foi difícil. E eu creio na salvação do meu pai, que o meu pai foi salvo. Era a coisa mais importante para mim. E eu sempre falei: Deus, eu sei que quando eu voltar para a casa do trabalho, eu não vou encontrar o meu pai, assim, uma outra pessoa. Mas eu creio na salvação do meu pai, que já é o princípio de alguma coisa. E esse é o meu testemunho, esse é o meu milagre. Eu creio. E vocês também creem? 2 Coríntios 4,16, o texto, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, hoje é tiro curto e rápido. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O verso 17, porque a nossa e leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. No 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A Bíblia fala sobre, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de nós não atentarmos para aquilo que estamos vendo. A Bíblia fala da dificuldade que o homem tem em de se relacionar com aquilo que ele vê. E Deus,
e ele está recomendando, ainda que o nosso homem exterior, esse homem carnal que está do lado de fora aqui, se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ele está falando de dois homens que habitam o mesmo lugar. Paulo fala em como é difícil para o homem lidar com as situações que ele está vivendo nos dias de hoje, né? Desemprego, morte, as doenças, o corona, né? E muitas outras coisas que já existem e vão ainda existir e a gente nem sabe que vai existir, né? O homem natural, ele percebe, ele vê, ele sente e ele às vezes se limita e se aprisiona dentro da naturalidade dele, mas no verso 18 ele diz assim, não atendemos nós, não atendendo nós naquilo que nós vemos. Ele está falando assim, não se prenda ao que você vê. Não dê tanto valor a isso. Ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, isso nunca caiu bem para mim. Leve e momentânea tribulação, porque quem está vivendo um momento de tribulação, não parece que é leve, nem parece que é momentâneo. Parece que é muito durável e o tempo é grandioso demais. Mas ele fala o seguinte, que as coisas que nós vemos, elas são temporais. Guarde bem isso. E o que são coisas temporais? Coisas que têm limite no tempo. Coisas que estão atreladas ao tempo, ao momento. E não são coisas que são eternas. Então você precisa começar a gravar algumas coisas na sua cabeça para você começar a entender aquilo que Deus está falando com você. Porque as coisas que nós não vemos, essas coisas são eternas. Então nada do que você está vendo aqui vai permanecer. Nem o corpo do seu irmão que está do seu lado, nem a cadeira, nem o prédio, nenhuma estrutura vai ficar mais. Então a Bíblia, ele está chamando a atenção assim, dando um toque para todos. Olha, não se preocupe com aquilo que você está vendo, se preocupe com aquilo que você não vê. A Bíblia fala lá no livro de 2 Coríntios também que nós não devemos, que nós andamos por fé e não por vista. Nós não devemos andar por aquilo que vemos, nós devemos andar por aquilo que cremos. E o que nós cremos? O que a palavra de Deus diz para mim e para você a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que nós precisamos crer? Hebreus 11:1, né, o texto que a gente vai usar, e ele diz, ele dá o fundamento de fé. E é interessante que o texto diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a prova de tudo aquilo que eu não vejo. E às vezes fica uma impressão errada de tudo aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Tá, mas não basta isso. O que eu tenho aprendido e estudado, lido e ouvido a respeito de fé tem mudado muita coisa dentro do meu entendimento, porque eu aprendi há pouco tempo atrás, posso dizer há 2 anos atrás, que a fé ela tem uma visão própria. Que a gente, quando anda por fé, não quer dizer que você está andando no escuro, não quer dizer que você não está enxergando, muito pelo contrário, a fé ela tem uma visão, porque a fé é aquilo que eu creio, a fé é aquilo que eu espero. E você precisa ver o que você espera. Você precisa crer naquilo que você quer e ir em direção àquilo. Quando Deus falou e deve ter feito essa promessa, não só para Camila, mas para Ivanildes também, eu vou resgatar seu esposo. Eu vou me apresentar a ele. Ele vai saber quem eu sou. Certamente elas não viram isso com os olhos carnais, e com os olhos carnais, a Camila ela foi muito sucinta, porque a percepção e quem é da família conhece o coração. Um homem trabalhador, um homem sério, um homem que vem aqui, que frequenta, mas deixa Jesus aí. Eu gosto muito de vocês cristãos, acho tão bonito quando vocês cantam, mas deixa aí. Mas Deus tinha esse momento pronto. E chegou o momento em que aquilo que era só uma visão de futuro é o tempo de realizar, e Deus fala, volta, porque hoje é o dia de você falar. Volta para dizer o que eu tenho para dizer para ele. Porque aquilo que vocês não conhecem, eu conheço. É o que Deus está dizendo para todos nós aqui. A fé ela vai estar sempre ligada àquilo que eu não vejo.
Tudo que você vê, normalmente pode até não te motivar muito. Porque se você está vendo coisas boas, você fica até feliz. Mas quando você começa a ver coisas ruins, você fala, pô, isso não me motiva. E a fé é justamente o contraponto daquilo que você espera. Não é verdade? Daquilo que você está vivendo. A fé é o contraponto daquilo que você está vivendo. E às vezes você está vivendo uma luta, uma dificuldade, uma dor, um pranto, um choro, um lamento, falta de grana, um monte de coisa. E você está pensando, puxa, como seria bom se tudo isso tivesse mudado? Como seria bom se tudo isso fosse diferente? Como seria bom? Estou cansado, eu estou abatido. Eu luto. Eu sou até dizimista, eu sou ofertante da casa de Deus, mas eu não estou vendo respostas na minha vida. A fé é a prova daquilo que eu não vejo, então ela existe lá. Você precisa começar a enxergar o que você quer. O que você quer? O que você quer? A gente tem visto homens e mulheres que são autores da própria vida. Eles dominam, têm um autogoverno. Eu faço isso, porque é isso que eu entendo, é isso que eu quero, é isso desse jeito, é isso daquele jeito, é isso de outro jeito. E as pessoas se autogovernam. Mas elas não olham para a palavra de Deus como o guia daquilo que Deus quer falar conosco. E se você quer ter um testemunho, não só como esse, mas como outros que você vai ouvir aqui, você precisa começar a compreender que existe uma visão que Deus tem dado para nós a respeito de futuro. E essa visão, ela é real. A fé, ela tem a sua própria visão. Todo testemunho de fé, irmão, todo testemunho de fé exige uma outra forma de ver. Se você quer dar um testemunho que você fala, como eu gostaria de dar esse testemunho, como eu gostaria de falar sobre isso, como eu gostaria de dizer, como eu gostaria de ensinar, como eu gostaria, como, você precisa ver o que você quer. Se você não consegue enxergar o que você quer, você vai ficar preso. A fé, ela movimenta o mundo espiritual. E para você compreender isso, o texto de Hebreus 11:1, no verso 2, tem uma mensagem ali, que nós vamos, cadê? Verso 2, presta atenção, Hebreus 11:2 diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Está aqui, né? Vou ler aqui. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aquilo que nós vemos não foi feito nem comparado com aquilo. Foi tudo que no nosso meio foi criado. Agora ele deixa claro aqui, o apóstolo Paulo deixa claro, que pela fé entendemos que repete, quantos são? Mais de um. Quais são? O físico e o espiritual. Existem dois mundos. No hebraico original, a tradução é dimensão. Existem duas dimensões onde nós vivemos. A dimensão física e a dimensão espiritual. Adivinha onde a fé atua, irmão? Em qual dimensão a fé atua? Na espiritual, irmão. Sabe, aí vira uma confusão, porque você quer viver fisicamente, dizendo eu creio, mas você não tem a visão espiritual para você contemplar e nem buscar aquilo que Deus está querendo te dar, para você vir e dizer, Deus fez isso na minha vida. Aí eu pergunto para você, qual dos dois mundos você tem vivido? Na lógica, na prática do homem, no 1+1 ou no mundo espiritual? Qual dos dois domina você? A fé, irmão, ela te dá a possibilidade de você entrar dentro do mundo espiritual. A fé te dá a possibilidade de você viver no outro mundo, mesmo vivendo fisicamente. E esse é um poder que Deus deu para nós. Uma capacidade de viver o mundo físico, mas acessar um outro mundo que nos pertence, porque fomos comprados, lavados, chamados pela cruz e pelo sangue de Jesus sobre todos nós. Temos a possibilidade, irmão, de experimentar coisas que os olhos nossos humanos vão dizer, só Deus para fazer isso.
Só o Senhor para fazer um milagre na minha vida desse tamanho. Paulo fala que ele lá no texto ele diz, não se atente às coisas que vocês estão vendo, se atente às coisas que não se veem, porque elas são eternas, elas não estão presas no tempo. Digo para você nessa manhã, irmão, calma, veja como se já fosse, veja as coisas como se já fosse. Se atente para o mundo espiritual, se atente para as coisas invisíveis, se atente para aquilo que você não está vendo. Irmão, está difícil, está doendo, está duro, está pesado, feche seus olhos. Deus deu uma capacidade para o homem infinita. Um dos poderes maiores que Deus deu ao homem foi a capacidade de pensar, de imaginar, de fechar os olhos e ter a criatividade. Quantos de nós já não fechamos os olhos? Como seria bom se eu fosse? Como seria bom se eu sentisse? Como seria bom se eu tivesse? Como seria bom se o meu esposo, se a minha mulher, se os meus filhos? Capacidade de sonhar. Deus deu a capacidade da gente ver as coisas que hoje nós não temos. E isso faz com que o mundo espiritual traga para você, no mundo físico, aquilo que você espera. O que você quer para o seu futuro? O que você quer? Como é que vai ser a sua vida? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? O que você espera? Pensa bem, irmão. A Bíblia diz assim que Moisés viu o invisível. Ele andou, Hebreus 11, 27. E a fé, ela nunca vai ver nada natural. E a gente está em crise, porque a gente quer que a fé veja o mundo natural que a gente está vivendo. Olha a bagaceira que eu estou vivendo, Jesus. Olha a dor que eu estou vivendo. E Deus está falando para você, não, tudo bem, mas você precisa atuar. Deus nunca vai fazer as coisas por nós. O texto, eu gosto desse texto, e esse texto do livro de Hebreus está pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E aí bati nesse, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo Irmão, então isso diz uma coisa para mim, o que vai guiar a minha e a sua vida nessa terra? São as coisas, não são as visíveis. Ei, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Você está pondo o olho naquilo que é carnal, físico e que não dura. E Deus está falando para você, chega de olhar para as coisas naturais dessa terra. As coisas são leves e momentâneas, as tribulações são leves e momentâneas. A traça, o texto diz, a traça e a ferrugem vão consumir tudo. E você está falando, eu quero. Você está pondo felicidade numa coisa que Deus está falando. Não, isso não é felicidade. Os discípulos, quando voltaram para Jesus, eles estavam maravilhados. Ele falou, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, os enfermos foram curados. Coisa maravilhosa. E Jesus fala o que para eles? Vocês estão felizes por isso? O que Jesus diz? Não fica feliz por isso não, fica feliz porque o nome de você está escrito no livro da vida. Ô irmão, podia encerrar o culto e ir para casa sabendo, meu nome está escrito no livro eterno. Tudo que você sonha, almeja nessa terra vai ficar aqui, mas aquilo que você constrói com o Senhor, você leva. Você leva. Porque são coisas que vão além. Sabe, irmãos, existem muitas formas de nós enxergarmos algumas coisas. Deus deu a capacidade para o homem de ver o mundo espiritual. Deus deu a capacidade para mim, para você, de enxergar as coisas que Ele quer fazer. Só que nós estamos presos ao mundo natural, porque nós estamos limitados ainda na nossa visão. Você ainda está preocupado com aquilo que você vai viver amanhã. Tudo bem, eu também estou. Eu também estou. Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Não viva por aquilo que você vê, viva por aquilo que você crê. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem da cruz?
Qual é a oferta que Jesus fez? Sabe, irmãos, nós precisamos crer e nós temos dificuldade em crer. Essa é a verdade. A gente tem que fazer igual faz naqueles alcoólicos anônimos, um monte de coisa. Porque a gente precisa admitir que primeiro a nossa fé está limitada, está brecada. E Deus está falando, olha, eu dei a capacidade para você. Então como é que eu saio disso, pastor? Então Deus te deu a capacidade de você ver. E nós estamos entendendo que a fé, ela não é aquilo que eu estou vendo, mas a fé é aquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Quer fazer um mergulho? Feche seus olhos. Feche os olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche. Feche seus olhos. Pense em algo que você gostaria que estivesse acontecendo na sua vida nessa semana. Nessa próxima semana. Pense em algo. A hora que você pensar, veja como se já fosse. Veja você tomando posse. Veja. Se é um objeto, veja você pegando nisso. Seja coerente naquilo que você está falando com Deus. Seja coerente na sua fé. Veja. Se é uma família que você gostaria que você visse aqui do seu lado, veja essa família sentada. Faz até o movimento do pescoço. Olha para o lado e fala, eles estão aqui. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Eu jamais imaginei que o seu Castro ia se converter. Eu jamais imaginei. Mas olha com teus olhos da fé. Veja como se já fosse. Conforme a alegria chegar no teu coração, abre os seus olhos. Existe um mundo, pode acender as luzes. 2 Reis, no capítulo 6, no verso 15, existe um mundo que a gente realmente não contempla. Existe um mundo que ele é espiritual. Ele é tão espiritual quanto. E através da nossa intercessão e oração, nós podemos intervir nesse mundo. Agora, irmãos, existem vários tipos de oração. Tem oração que a pessoa não ora, ela fica sofrendo para Deus. Dói, mas não toma nenhuma atitude. Ela fica só falando daquilo que está vivendo, ela fica só lamentando. Então isso não é oração, isso é um desabafo. Aí Deus é um terapeuta, não é mais Deus. Ele só ouve e fica só ouvindo. Existem orações que elas são intercessórias. Aonde você declara aquilo que você quer ver, aonde você libera uma palavra, aonde você diz. Existem orações que você faz para a edificação de si mesmo, né? E isso é uma outra história, que é a oração em línguas, que isso é muito bom de fazer, e eu tenho feito isso, inclusive na madrugada, para que Deus traga uma resposta na sua vida. Segura, não dê glória a Deus não, irmão, porque eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Agora você se vira com isso. Você se vira, se põe de pé, porque Deus quer falar contigo. Sabe, irmão, teve um momento da palavra de Deus em que Eliseu, ele estava ali na cidade de Dotã. E Israel estava em guerra com o rei da Síria. E o rei da Síria falava assim, eu vou destruir tal, vamos pegar ele lá no vale tal, em tal lugar. Aí Deus chegava para Eliseu, avisa Israel que para Israel não ir por esse caminho, porque ele vai estar lá esperando. Aí Eliseu chegava, não vai por aí não, vai para outro lugar. Aí o rei da Síria se irritou. Falou, mas tem alguém entregando. Aí alguém disse para ele lá, tem um cidadão chamado Eliseu, ele é um profeta de Deus. E o rei fala, um único homem? Tudo que você pensa aí no seu quarto, Deus conta para ele e ele conta. Então, bora matar. É só um homem só, vamos resolver. Vamos matar esse bendito, esse maldito desse Eliseu, né? E ele vai lá. E um dia de noite, eles deitam, dormem. No outro dia, quando acorda, Eliseu tinha um servo. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse, senhor meu,
que faremos? O que faremos? Imagina, você está de manhã, você sai, está aquela nuvem de gente assim, armada até os dentes, falando, nós vamos matar você hoje. Eu vim aqui para acabar com esse tal de Eliseu. Aí Eliseu, imagino, come o cuscuz dele. De arroz, porque o de milho não é bom. Aí ele sai. E ele diz o seguinte, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A grande maioria já sabe essa história. Mas ela vai ficando cada vez melhor. Muito mais, e o servo de Deus, eu tenho convicção de que tem muito mais gente lá. E aí o moço desesperado, e aí ele fala assim, orou Eliseu, Senhor, e diz, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, viu que, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que Deus mostrou? Deus mostrou o mundo espiritual para um moço. E ele estava só os dois. E ele fala, olha lá. E ele fala, carros, cavalos de fogo. Imagina a visão que esse moço teve do mundo espiritual. Essa é a mesma visão que você e eu precisamos ter quando estamos vivendo os piores dias da nossa vida. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Existe um mundo que é um mundo que a gente não contempla, mas que é um mundo espiritual, aonde nós cremos. Ninguém vê. Ninguém vê. Os médicos, cadê a Conceição? Os médicos não veem. As pessoas... As pessoas não contemplam, não veem, mas existem respostas que Deus está dando para aquilo que nós não estamos vendo. Amém. A minha atitude e a sua atitude, enquanto cristãos, é de olhar como se já fosse, crer na palavra de Deus como via de regra para as nossas vidas, crer no sobrenatural, saber que o mundo que nós vemos não é o mundo que rege a nossa vida. Guarde bem isso. Eu e você, nós não somos corpo. O corpo é a última ponta de quem nós somos. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E habito nesse corpo. Se você só vive pela sua carne, você vai viver percebendo todo o mundo. E você sempre vai estar buscando, preciso satisfazer a minha carne, eu preciso de sexo, eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro, eu preciso de bebida, eu preciso de mulher, preciso de homem, preciso de dominar o mundo. Agora, se você vive pelo Espírito, você consegue ver o mundo espiritual, saber que todo o restante é só uma consequência. Você precisa saber quem está dominando a sua vida, se o espírito ou se a sua carne. A alma está aqui no meio assim, quem eu atendo? E a alma, ela é sujeita à carne porque ela quer se satisfazer. Mas quando o espírito, desde o texto está pronto, a alma está diante de Deus, a carne se cala e Deus governa todas as coisas. Existe um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres físicos, somos seres espirituais. Amém? Vire para quem está do seu lado. Você é espiritual. Paz do Senhor, igreja. Eu queria, antes de falar desse, um dos meus testemunhos, né, de oração e de fé que eu tenho com o Senhor, eu gostaria de recitar o Salmo 103, né, que diz assim, 1, 2. Bendize, ó minha alma,
bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, e que nós não venhamos nos esquecer de todos os seus favores. Então, eu tenho muitos favores do Senhor, e creio que a igreja também tem. Então, o pastor pediu que eu trouxesse aqui esse testemunho. Eu já havia contado ele aqui no nosso encontro do curso de oração, mas ele gostou dele. Eu digo, pastor, eu tenho muitos. Minha vida é uma vida de milagres. Graças a Deus por isso. Então, assim, o meu sobrinho sofreu um acidente. Quem não sabe, eu sou do interior, sou de Fronteiras, fica mais de 400 quilômetros daqui. E certo dia, meu irmão, lutador de capoeira, professor, colocou esse meu sobrinho para lutar com um outro rapaz que tinha peso diferente. Bem, resumindo, ele acerta, o outro capoeirista acertou o meu sobrinho, tá? Acertou aqui, no rosto, na cabeça, e ele caiu a 3 metros de altura, caiu no chão, hematoma, não tinha, parecia assim um coice de um animal, de um jumento aqui nele. E, como foi no interior, os médicos de lá disseram que ele estaria com um traumatismo craniano. Ele caiu desacordado, ele vomitou, visão turva. Quando começa a falar, não sabia o que dizia, então ele tinha todas as características, né, sinais de quem estava nessa condição. Para vir de lá para cá, em ambulância, demoraria umas 7, 8 horas. E, enfim, eu estava em casa e recebi a notícia. Minha irmã me ligou, aflita, ela é muito nervosa, já foi chorando e dizendo que ele não ia sobreviver, né? Talvez durante a viagem ele morresse. Porque o meu primo médico lá, ele não errava. Ele botava o olho assim e disse, pode tirar, que a coisa realmente é muito grave. E minha família é muito grande e todo mundo em total desespero. Quando eu recebi a notícia, eu pensei em ligar para alguém, em falar com alguém o que eu estava passando, né? Mas aí eu parei, respirei, eu disse, não, eu vou conversar com o meu Senhor em primeiro lugar. Se Ele não puder fazer alguma coisa por mim, nessa peleja bem aqui, ninguém vai poder fazer. Os médicos vão ficar em segundo lugar, mas primeiro será o Senhor. E aí eu começo a orar. Começo a orar, orava, voltava, orava, porque essa ambulância iria chegar por volta, isso devia ser quase 11 horas da noite, ia chegar ao amanhecer do dia, aqui em Teresina. E minha família já, todo mundo chorando. O nome do meu sobrinho é Halley, tá? Em homenagem ao cometa. E o Halley vai morrer, e o Halley isso. Eu sei que reuniram os médicos que iriam recebê-lo, né, no HGV. Era aquele doutor Francisco Ramos, eu acho que ele já até nem está mais aqui, né, já partiu. E a sua equipe que iriam operar o meu sobrinho. Eu orei. E lá para a madrugada, eu tive assim, um comando do Senhor que eu deveria orar a cada 1 hora, porque eu estava orando sem me levantar. Orei, chorei, pranteei, clamei, sabe? Eu fiz um clamor com muita fé, que o Senhor ia curar o meu sobrinho, que ele não ia ser preciso fazer cirurgia, ele não ia abrir, homem nenhum abriria a cabeça dele. Era o Espírito Santo que iria fazer isso. E orei, por volta de 4h30, talvez uns 4h30 da manhã, eu fui entrando ao banheiro e caiu aquela tocha de fogo, bem nos meus pés, baque. Mas uma coisa assim tremenda, que eu me tremi, né? Eu me tremi, mas eu tive a convicção do que era aquilo dali. E o Senhor disse assim, filha, estou operando o teu sobrinho. Agora não me pede mais nada, só agradece. E eu me alegrei, eu tive convicção que aquilo estava acontecendo, porque eu visualizei, né, dentro daquela ambulância, abrindo a cabeça dele, o Senhor, claro, né? E ele ficando bem. E aí tomei banho, me arrumei, e eu disse, agora eu vou para a casa da minha mãe, que a gente vai para o HGV esperar o Halley chegar. E chegando lá, meu sobrinho Samuel está ali, ele deve lembrar, a casa estava muito cheia, já tinha muita gente, todo mundo chorando, né? Claro. A fé não existia no coração de ninguém, só no meu.
E aí eu disse, minha mãe, cheguei, agora vamos lá para o hospital, esperar o Halley chegar. Ela disse, minha filha, você tem coragem? Disse, seu sobrinho vai morrer, meu neto vai morrer. Eu disse, vai não, ele já foi operado. Ela disse, ai meu Deus, você foi operado aonde? Em Valência? Eu disse, dentro do carro. E aí ela disse, minha filha, eu respeito a sua fé, mas eu não consigo crer dessa forma. E ninguém acreditava em mim, né? Que ele tinha sido operado 4h30 da manhã. Aí eu procurei o meu sobrinho Juliano, que é outro sobrinho, ele é o Samuel. Juliano, que era o único que profetizava a minha fé, professava a minha fé. E aí eu disse, Juliano, você acredita em mim, meu filho? Ele disse, acredito, tia. Eu disse, pois o Senhor operou o Halley 4h30 da manhã. Você acredita? Ele disse, acredito. E aí a gente se arrumou e foi todo mundo para frente do hospital esperar a chegada dele. Ele saiu de Fronteiras, não falava, não conhecia ninguém. Estava totalmente só esperando. Ou uma cirurgia, eu não sei, né? E aí, quando a ambulância chega, eu chamei minha irmã e esse meu sobrinho. Eu disse, Ana Tereza, tu vai ver o que vai acontecer. Ele vai dizer com a boca dele que o Senhor operou ele. E aí, abrimos aquela tampa atrás, né, da ambulância do interior, né? E aí, ele sentou na cama, aquela caminha que eles trazem, né, uma macazinha, e disse, benção, tia. E naquela hora ali eu tive vontade de chorar. Mas eu disse, não, vou completar para que minha irmã possa crer. Eu disse, Halley, você está operado, você não tem nada. Ele disse, tia, eu queria lhe dizer, 4h30 da manhã, ele usou a palavra, o horário, tudo do jeito que eu havia crido. Entrou uma luz muito forte aqui. E minha cabeça foi diminuindo, que ele disse que era do tamanho do carro, a cabeça. Minha cabeça foi diminuindo e eu não senti mais nada. Eu estou bom, tia, mas o hematoma estava dessa altura aqui, né? Eu estou bom. Nós descemos, o neurologista viu, disse, vamos fazer aquele exame, a ressonância, né, magnética, mas ele quis dizer que ele não estava com o jeito de quem estava com esse problema. Aí a gente foi na UDI, fizemos o exame. Eu pedi para a moça nos entregar, paguei a mais para ela entregar na mesma hora. E antes dela fazer o exame, ela disse assim, senhora, eu queria lhe preparar. Com certeza ele está com a cabeça sequelada, com coisas muito graves. Uma coisa dessa daí, a não ser que tenha havido um milagre. Aí eu disse, pois é, senhora, o que houve realmente foi um milagre. Eu vim fazer isso aqui só mesmo para cumprir, né, o protocolo dos médicos e de família. E fizemos os exames e, para a glória de Deus, saímos de lá pulando. Eu cheguei na minha casa, na casa de minha mãe, eles esperavam ele, não sei de que forma, não dessa forma. E eu disse, olha aí, mamãe, o Halley curado. Então, eu queria dizer para a igreja, se você crê, você vai ver, você vai receber. A dimensão da nossa fé, quem vai nos levar para coisas sobrenaturais. Então, Deus vai falar de várias formas com a gente, mas esteja só ligado e crendo. Porque eu criei e recebi. Aqui é só um dos meus testemunhos, porque eu passaria aqui o dia todo, se eu fosse testemunhar para vocês de coisas grandes que o Senhor já fez na minha vida, na vida da minha família, através de oração. Através do poder da nossa fé. Amém, igreja? Obrigada. Marcos 9, verso 14, Jesus tem uma conversa. Tem uma situação grande aqui, do 14 ao 27, eu queria pontuar com você. Diz assim o texto, vou ler por ali. Marcos 9, 14, Gás. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, presta atenção, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Essa é uma história boa, uma história muito boa. Uma história que traz para nós alguns ensinamentos, e eu queria pontuar com vocês aqui algo que Deus estava tratando com os discípulos dele, e algo que ele estava ensinando aos seus discípulos. E a primeira coisa que ele ensina, os discípulos estavam tentando tirar aquele espírito imundo daquela criança, e aquela criança não conseguia ser liberta. E quando ele desce da oração, está lá os escribas metendo a boca nos discípulos falando... Aí Jesus fala: o que é que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? O que está acontecendo? Ele fala: não, é o espírito tal, essa criança, ela está assim, nessa condição. E agora, o pai já desesperado, ele fala no verso 22, coloca o verso 22, Gazi. Ele fala assim, ele está ali diante de Jesus e ele diz assim: mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele diz assim: Senhor, se tu podes, ele coloca em xeque a presença de quem era Jesus Cristo, mas Jesus, na sequência, no verso 23, devolve para ele a informação dizendo, verso 23, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Deus, o Senhor Jesus, estava ali devolvendo a responsabilidade, e é isso que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, não compreende. Nós falamos muito que Deus tem poder, que Deus pode, que Deus é poderoso, Deus é fiel, que Deus é Deus é um monte de coisa, mas nós temos dificuldade de dizer: eu creio em Cristo, eu creio em a quem eu sirvo. E a dificuldade era tanta que Jesus estava querendo ensinar para ele: eu sou o Senhor, eu tenho poder, eu sei quem eu sou, agora você sabe quem você é? E essa responsabilidade que a igreja precisa assumir é justamente de dizer: eu creio, eu consigo crer. Só que nós estamos o tempo todo transferindo responsabilidade. Nós estamos o tempo todo querendo que o outro seja responsável, querendo que o pastor se torne responsável por aquilo que precisa acontecer na sua vida, querendo que Jesus se torne responsável. Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. E aí a gente olha, vê os irmãos correndo atrás do irmão que ora. Vai lá, irmão que ora. Ora aqui, irmão que ora. Aí vai lá na irmã que ora. Vai lá na igreja do poder. Vai lá no culto do poder, no culto da água, no culto do copo, no tuco da calça, no culto de tudo. Para ver se Deus olha e fala: vou fazer. Mas Deus, do alto céu, está falando: eu já fiz. O que você não está querendo fazer é crer. E esse pai estava tendo a mesma crise. E olha, irmão, quase todas as intervenções que Deus fez na Bíblia dependem muito mais de nós do que dele, do que ele já é. Ele não tem crise com quem ele é. Quem está em crise somos nós, que estamos ainda tentando descobrir quem nós somos. Nós estamos ainda batendo cabeça. A Bíblia fala assim lá no livro de Tiago, que se a gente tem falta de sabedoria, para a gente pedir sabedoria, e Deus dá com liberalidade. E ele diz o seguinte: não duvide, porque quem duvida não recebe nada, nem a sabedoria, nem o que está querendo. E nós estamos às vezes ainda vivendo uma crise.
Vivendo uma crise de não compreender, transferindo responsabilidade. Nós transferimos responsabilidade para todo lado. Irmão, nós somos tão bons nisso que a gente nunca erra. Quem erra é o outro. Não é verdade? Quando a gente senta para discutir relação com casais, famílias, tal. Normalmente a gente fala, olha, você precisa mudar. Não. O errado é ela, pastor. Não. Eu estou falando de você. Não, mas essa mulher não é uma mulher normal. Sim. O problema é você, então. E a gente diz a mesma coisa para o homem. O problema não é ele. O problema é você. É você. Ah, mas ele... Tudo bem, então melhora. Mas então só eu que vou melhorar? Se for assim, que seja. Você não está melhorando para algo que momentâneo. Você não está melhorando para o outro. Você está melhorando para todos. Você está ficando melhor. Você está ficando transformado. E as pessoas hoje, elas têm essa mania. E Jesus está lá do alto dos céus e a Bíblia diz, preste bastante atenção, ele não divide a glória dele com homens. Por isso que nós vamos ficar surpresos lá no céu. Que a gente vai achar que fulano não subiu. Era tão poderoso lá embaixo. Porque no nome de Jesus todo mundo é. Todo mundo é poderoso. Uma passagem em que Pedro e João, eles iam à hora da oração, e eles chegaram na oração, tinha lá um paralítico. E o paralítico olha para eles e fala assim, ei, daí, estão trocados. Aí eles, olhem para nós, não temos ouro nem prata, não temos prata e nem ouro. Eles estavam duros, irmão, e às vezes aqui fica uma lição, às vezes você está sem dinheiro, é de Deus. É de Deus, às vezes você ficar sem grana. Porque você vai descobrir que o poder de Deus não está naquilo que você pode comprar, não está na grana que você tem. Está em quem você é. Ele fala assim, olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Ah, meu irmão, diz o texto que esse homem entra para dentro do culto, andando. Um milagre aconteceu. Cara, isso vira um burburinho, porque como isso? Não é esse que eram colocados lá na porta, lá para pedir esmola todo dia. Não é esse. Vira aquela crise. Lá no livro de Atos, voltando para essa história, lá no verso 12, eles dizem assim, Atos 3:12, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais para nós como ser o nosso próprio poder ou santidade que fizemos ainda a este homem? Ele está falando, ei, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para nós? Não é o meu poder, não é a minha santidade, porque tem gente que acha que ele é tão santo que as coisas passam por ele, e é por puro poder de Deus, é por puro poder de Deus. Nosso papel é crer para a gente poder testemunhar daquilo que é o sobrenatural. Nós não temos que olhar para situação nenhuma. É por isso que a Bíblia condena a idolatria. E às vezes você não idolatra um santo ou qualquer outro que seja, uma entidade espírita, mas você idolatra o fulano, o beltrano, o ciclano. Você idolatra um monte de outras coisas. E Deus está falando, não, sou eu, é o puro poder. Sabe o que esses caras estavam querendo fazer com Pedro e João? Esses caras não são daqui. Verso 16, resumindo a história para eu ir para o finalmente. Pela fé no nome de Jesus, o seu nome fortalecer, e este vedes, conheceis sim a fé de que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E estava assustado. Não, esse é o próximo que eu vou falar. Ele deixa claro, esses caras queriam endeusar eles já. Não, vocês não são daqui. Não é normal o que está acontecendo. Não é normal, vocês têm poder, vocês têm isso. Não, irmão, tudo da sua vida, irmão, passa por você. Você é responsável. Você é autorresponsável pela sua vida. O poder está lá. Está aqui, está no culto de hoje. É o culto poderoso. A palavra vai ser liberada. Quem pega é você.
É você quem pega. É você quem toma posse. A gente tem um testemunho que ele está na metade. Eu não deixei, nem sei se ela veio. Ela está na metade. Porque o médico ia operar ela de manhã. E ela me liga e eu falo, aguenta aí. Cola o telefone no ouvido. O Senhor foi quem formou você. Tal, 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 tal. Do alto da cabeça, planta dos teus pés. Pá, pá. Essa hérnia, tal, tal. Braço sem movimento, cervical, tudo que eu podia lembrar. Aliás, acho que eu preciso até estudar mais ciência para eu poder falar algumas coisas pontuais. Fala, pastor, o braço liberou, estou conseguindo pôr a mão na cabeça. Vai lá para o médico te ver. Aí o médico chegou, olhou o exame, falou, isso aqui é cirurgia de tarde, senão tu vai perder o movimento. Vou fazer o exame clínico em você de força. Garra na minha mão, garra não sei aonde, garra não sei lá que teste é esse que vocês fazem. Puxa. Falou, ó, sua condição clínica não condiz com os seus exames. Eu não vou te operar, por enquanto. Volta para casa. É algo que Deus está fazendo. E nós estamos crendo que Ele completa. E nós vamos declarar aquilo que Deus vai fazer na vida dessa irmã. Deus começa algo a fazer no nosso meio, irmão. E quando Deus começa a fazer algo, não é feito por homens, não é feito por ninguém. É pelo poder dEle. Pedro e João, Paulo está na mesma condição que Pedro e João. Ele está lá, ele está apavorando. E ele olha para um cara, e ele olha para uma pessoa, lá no livro de Atos, no capítulo 14. No verso 8 ele diz assim, e estava assentado em Listra, certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Presta atenção. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado. Disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licônica, fizeram-se aos deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E clamaram, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que lhe falava. Olha o que eles estavam querendo fazer, vocês não são daqui. E Paulo fala, Paulo, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar. Paulo olha e fala, esse homem tem fé para ser curado. Quer levantar? Levanta e anda em nome de Jesus. De quem era a responsabilidade de ficar de pé? Do coxo. O que o Paulo fez? Ativou a fé do cara. Você crê? Aí eu te pergunto aqui nessa manhã. Você crê? Você crê? Então, seja conforme a sua fé. Seja curado nessa manhã de todas as enfermidades que batem na tua porta. Do alto da cabeça à planta dos teus pés. Você seja tocado pelo poder de Deus. As liberações que o Espírito Santo tem para nós, recebe. As liberações que Deus tem para a sua vida, recebe. As transformações e tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa e no seu lar. Em nome de Jesus, recebe, 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 recebe e recebe. De quem é a responsabilidade? Minha, sua. A fé, irmão, ela vai requerer de você atitude. Ela é uma decisão também. Assim como nós ensinamos que o amor é uma decisão, o perdão é uma decisão, a fé também é. A fé, como é que existe uma passagem do texto em que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, certo? Sim ou não? Bom, eles traduziram o tamanho, irmão, está errado. No hebraico, o original,
o que Deus estava falando é, se você tiver a potência que essa semente tem, sua fé vai ser grande. Não é do tamanho, é na potência. Eu cansei de pregar tamanho, e não é tamanho, está errado. Quando você mergulha lá, não é. É na potência de uma semente de mostarda. E nós já entregamos para vocês aqui em outros cultos. Ela é tão pequenininha, né? Tão pequenininha, tão pequenininha. Mas ela vira uma árvore frondosa, gigante, forte, florida, e ela se multiplica. A fé é um exercício. Você precisa exercitar, você precisa tomar posse dela. E você precisa começar a exercitar a sua fé. É um músculo, é como um músculo atrofiado. Que você precisa fazer, eu creio. Comece a crer nas coisas que você tem por pequena. Comece a orar por situações que você não oraria. Comece a declarar como se já fosse. Comece a declarar como se já fosse. Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos. Veja a questão, a situação, aquilo que você sonha, aquilo que você espera concluído. Gere em você, irmão. Gere dentro de você aquilo que você espera. Gere dentro de você um matrimônio, gere dentro de você filhos, gere dentro de você o impossível, gere, irmão. Nós estamos dentro de um lugar que foi gerado, esse ambiente aqui foi gerado. Quem nos acompanha desde o outro prédio sabe como é que era aquilo lá, esse ambiente foi gerado, foi dado por Deus, gerado na fé. Creia como se já fosse. Veja o mundo espiritual. Não ande só no físico, não. O físico te limita, o espiritual não. Não se prenda. Não dê tanto valor às coisas que estão dominando a sua vida nesse momento. Manda chamar a Roberta. Sabe, uma das coisas que é interessante, que lá no verso 24, quando Jesus está falando com aquele cara, com aquele pai, aquele pai diz assim, eu creio. E na sequência ele diz assim, ajuda na minha incredulidade. Às vezes nós estamos assim, eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Sobe aqui, filha. Ajuda na minha incredulidade. Mas ou você toma posse de coisas sobrenaturais que podem acontecer com você a qualquer momento e a qualquer hora, ou então você vai ficar escravizado. Você vai viver limitado. Irmão, eu só saio dessa terra contando história boa. Vocês são uma história boa. Vocês são um povo para a gente contar história boa. Como Deus é bom. Porque teve coisas que eu jamais imaginei que Deus faria. Jamais imaginei que passaria pela mão de homens. E Deus fez acontecer. E está fazendo e vai fazer muito mais. Paz. Em meados de agosto de 2019, meu pai fez uns exames de rotina, que ele estava com muitas dores de cabeça. E o médico falou que ele poderia ter a qualquer momento um acidente vascular cerebral. Que era para ele ficar em casa de repouso total. Meu irmão até falou com o Fred, a gente desesperou um pouco o Fred. Cadê o Fred? A gente desesperou um pouco o Fred, porque a gente ficou muito temeroso de qualquer momento. Meu pai não queria fazer nada, não queria nem levantar da cama, com medo de que a qualquer momento acontecer alguma coisa. Nós fizemos vários exames e realmente falaram que ele tinha uma ectasia, algum probleminha lá na cabeça. E, pastor, com sua licença, eu chamei as crianças para virem aqui, porque hoje eu estou falando com elas sobre milagre. E foi diagnosticado que ele tinha esse probleminha na cabeça. E nós fizemos exame, os médicos passaram alguns remédios, mas disse que era para ele ficar sempre alerta. E no último culto do ano passado, eu vim mais cedo, e meu pai veio depois. Na hora que ele chegou aqui, ele estava muito vermelho. Como eu conheço ele, eu sei que quando ele está muito vermelho, ele está com a pressão alta. Aí ele sentou ao meu lado, eu falei assim, o que foi? Aí ele, não é nada. Aí eu falei assim, o senhor está com a pressão alta, né?
Ele falou assim, tá muito alta. E na hora eu saí aqui da frente, fui ali no canto, a Kalina estava na intercessão. Aí eu comentei com ela, falei para ela, aí disse assim, Kalina, vamos orar? Ela, você quer que eu vá lá? Eu falei assim, não precisa não, vamos orar aqui mesmo. Aí ela pegou minha mão e nós fomos orar. Nós oramos ali, intercedemos pelo meu pai. Quando acabou a oração, ela começou a rir e falou assim, Roberta, Deus nunca fez isso comigo antes. Eu nem sei direito, mas Ele pediu para você molhar as mãos e passar na cabeça do seu pai. Eu falei assim, amém. Só isso? Saí de lá, molhei minhas mãos e passei aqui na cabeça do meu pai. Meu pai olhou assim para mim, deve ter me achado um pouco doida, mas amém. Aí coloquei a mão assim na cabeça dele e ele virou para mim e falou assim, agora está aparecendo um negócio subindo e descendo aqui na minha cabeça. Roberto, o que é isso? Está subindo e descendo. Aí eu só falei assim, calma, pai, é o sangue de Jesus te curando. Só que ele não ficou em paz com aquilo, ele ficou, nossa, mas tá muito, está subindo e está descendo esse sangue. E ele ficou tão nervoso que nós levamos ele para o hospital. Quando chegou no hospital, nós fizemos novamente todos os exames que ele havia feito da outra vez para saber se tinha complicado o caso. Na hora que o médico pegou o resultado dos exames, porque foi no mesmo hospital que já tinha feito o acompanhamento desde o princípio, o médico olhou assim para mim com cara assustada e falou assim, não tem nada aqui. O que tinha já foi curado, porque até a primeira coisa que apareceu da outra vez, não tem absolutamente nada. Ele foi curado. E na mesma hora, eu olhei e falei assim, tá vendo, pai? Foi o sangue de Jesus que estava te curando mesmo naquela hora. E hoje, ele está bem melhor. Ele nem tem mais nenhum sintoma, nem nada, nem dores de cabeça que tinha por conta disso. Oi? Tem outro caso também, que ele foi, no ano passado também, diagnosticado com câncer de pele. E quando nós fomos ao hospital, tinha um tumor bem grande e profundo aqui no peito dele. E na hora que saiu de lá, o médico falou assim, isso aqui já é câncer de pele, tem que fazer uma biópsia, já é para fazer cirurgia. E nós saímos do hospital e eu virei para ele e falei assim, pai, o senhor não vai ter nada disso. O senhor vai ser curado. O senhor acredita que o senhor vai ser curado? Aí ele, amém, eu creio. Eu falei assim, pois nós vamos orar. E eu passei a mão assim no peito dele e nós fomos orando. Nós fomos orando e dias depois eu vim aqui para o culto e o pastor começou a orar. Ele falou assim, começou a profetizar no final do culto. Ele falou assim, eu creio que você vai orar por pessoas que têm câncer e elas serão curadas. Aí eu fechei meu olho e falei assim, Senhor, eu creio como se já fosse. Eu acredito. Nós saímos daqui, o Rubens, eu, meu irmão, nós fomos lá para casa. Eu falei assim, Rubens, vem cá ver, deixa eu te mostrar como é que está a ferida no peito do meu pai. Na hora que nós chegamos lá, não tinha mais câncer, não tinha mais ferida, não tinha mais nada. Ele está totalmente curado em relação a isso também. Amém? Aleluia. A palavra de Deus fala assim que existe algo no nosso meio que se chama perseverança. E a perseverança é para aquilo que nós não vemos no imediato. A perseverança é para você continuar orando por coisas que você crê. E quando você crê, irmão, não é um mundo que te abala, nem a medicina que vai abalar você. É aquilo que você crê. Recentemente eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela importunou muito um pastor. Ele fez o apelo e ela veio. E era um apelo específico. E ela ficou importunando. E, pastor, quero falar com você, quero falar com você, quero falar. E ele, aguarda, estou orando. E ele se irritou com aquela situação, colocou a mão na cabeça dela e falou, receba o que você quer. E ela caiu. E ela ficou caída na igreja até 2, 3 da manhã, ela e o vigia. Passado algum tempo, aquele pastor, o pastor daquela igreja, ligou para ele dizendo, uma irmã escreveu uma carta para ele, na realidade essa é assim, ela escreveu uma carta dizendo, eu sou irmã
que fiquei te importunando e você colocou a mão na minha cabeça e declarou uma palavra sobre a minha vida. E ela falou assim, eu não tinha útero. Fizeram um erro médico em mim, esqueceram uma tesoura dentro de mim. Quando tiveram que tirar o meu útero, e eu estava tentando te dizer que eu não tinha útero. Você se irritou e nem falou nada, já colocou a mão e orou, e liberou sobre mim. E aí, ele fala assim, se eu soubesse que ela não tinha útero, eu não ia nem orar. Eu ia orar, falar para ela ir procurar um psicólogo, alguém que pudesse ajudar ela. Mas às vezes Deus faz coisas na nossa vida que não são muito lógicas. E a gente está esperando, às vezes, irmão, as coisas tão lógicas. A ciência hoje ela está nos atrapalhando mais do que deixando a gente viver o mundo espiritual. Então, eu sempre falo isso, que o homem natural percebe e não chega nem perto daquilo que Deus está fazendo. Não chega nem perto, irmão. Não chega nem perto, nem perto, nem perto. Deus está fazendo milagres que a gente não compreende. Existe um mundo espiritual, eu creio assim, fortemente no meu coração. Eu estou há 3 dias orando por esse culto. 3 dias. Uma dessas madrugadas eu levantei cedo, minha gata não deixou eu dormir. Impressionante. Ela me chama, irmão, ela me chama. Mas eram 4h40 da manhã, ela teve um surto. E ela não me deixou dormir. E eu levantei. Nisso que eu levantei, eu fiz tudo o que ela queria. E depois, ela continuou não me deixando. Aí eu fui para a rede e eu fui orar ao Senhor. E eu passei ali algumas horas orando em línguas pela vida de vocês. Porque eu sei que Deus vai fazer algo que começa hoje na sua vida. Eu sei que Deus vai ministrar algo no seu coração que você talvez não creia. Talvez o seu copo esteja meio cheio, talvez você esteja pedindo, me ajuda na minha incredulidade, pastor. Aí eu estou aqui para te ajudar, eu estou te falando dessas palavras aqui para você poder continuar crendo. Eu estou dizendo, reforçando a fé, eu estou engrossando a fileira na sua vida. E na minha também, porque eu quero ver coisas que são sobrenaturais, que vão além dessas paredes. E Deus tem falado para eu fazer, eu tenho uma coisa que eu acho, eu nem compartilhei com a minha esposa, e Deus tem me inclinado a fazer, eu falo, mas isso é loucura demais, mas se isso persistir eu vou ter que acabar fazendo, porque eu sei que Deus quer fazer algo grande, eu sei que Deus quer nos levantar como corpo, como família, eu sei que Deus quer salvar a sua casa, eu sei que Deus quer te livrar da enfermidade, da ansiedade, e essa é a palavra que eu tenho para você hoje aqui. Todo choro, todo pranto, toda angústia, toda dor, saia da sua vida no nome de Jesus. Recebe. Seu futuro está garantido no Senhor. Sua universidade está sonhando. Está sonhando, a Daira está sonhando, né, pai? Recebe, é o que você quer, filha? É seu. Não fica. Quem mais quer estudar essa bendita dessa medicina? Levanta a mão. Fica de pé, pronto. Fica de pé. Você passa nesses outdoors, é só medicina. Irmão, tem outras profissões, viu? Mas é o que você quer? Irmão, nunca vi, mas tudo bem. Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testemunhos de entrar na universidade. Conta. Levanta a mão assim a vocês. Fala assim, eu recebo. Isso não vai ser tirado de mim nunca. E isso não vai ser tirado de mim nunca. Recebe, irmão. É o que você quer? Recebe. A partir de hoje eu engrosso as minhas fileiras com você. Vocês nunca vão me tratar porque eu sempre vou estar bem. Pode sentar. O que você quer? O que você espera? O que você sonha com filhos? Tem irmãs que sonham com filhos. Fica de pé. Rápido. Tem que estar casado, viu? Recebe o seu filho. Já falei isso várias vezes. Por que você está desanimando? Por que você está colocando dificuldade? Deus não mandou você pôr dificuldade. Falando com você. Para de pôr dificuldade. Recebe o seu filho. Você não quer? Sente o peso do teu filho nos teus braços. Recebe.
1, 2, 3, 4 crianças. 4 crianças. Mais 4 crianças no ministério infantil. Depois vocês ajudam a pagar a conta, porque está ficando pequeno. E eu vou sair desse lugar, eu vou para um lugar maior. Presta bastante atenção. 4 novos filhos aqui. Presta bastante atenção. Tem uma irmã que vai ficar de pé aí nos próximos dias, porque Deus já surtiu o seu ventre. Pense numa resposta que o Senhor vai trazer no nosso meio. Tem causa na justiça, irmão? Fica de pé rápido. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é a justiça. Tem coisas que Ele entrega, tem coisas que Ele não vai dar. Não fica chateado. Não fica chateado. Se você perder, eu perdi, não tem problema. Irmão, pode começar a contar as respostas que Deus vai dar na sua vida nesse mês. Nesse mês. Levanta a mão, recebe. Nesse mês Deus vai dar resposta na sua vida. Essas questões, o juiz vai assinar. Ele vai dar o veredito dele, Deus vai usar ele para dizer se sim ou se não. Mas aquilo que Deus quer fazer, você vai testemunhar também. Recebe todas as questões que estão aprisionando na tua vida. Sucesso, vai dar certo. Recebe de Deus em nome de Jesus. Como se já fosse. Pode sentar, irmão. Eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família, eu abençoo o seu lar. Tudo quanto está debaixo dos céus e no reino espiritual vai se multiplicar na sua vida. Prosperidade de Deus. Sabe, irmão, Agar, ela estava lá, lembra de Agar? Lembra? Ela estava desesperada, ela não estava vendo. Ela falou, eu vou morrer. Aí o anjo fala, não vai morrer, tem água ali. Aí os olhos dela se abrem e ela vê. Presta bastante atenção. Oro por muitos de vocês, para que vocês vejam aonde está o tesouro. Deus abra a sua visão espiritual. Irmão, pede para Deus abrir a sua visão espiritual, porque a física está essa lambança que está aí. Deus vai mostrar para você aonde está o ouro, aonde está o cobre e aonde está a prata da nossa terra, do nosso Piauí. E Ele vai fazer assim, toma, é para você. Sonhe com coisas que são maiores do que você tem vivido. Tem esse almejo no seu coração. Deseje coisas maiores, mas deseje coisas lícitas, coisas bíblicas. Não se preocupa com o carro, com a nave que você quer comprar, não se preocupa com as coisas que você tem. Tudo isso é consequência daquilo que você vai fazer. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta, seja fiel. Tem gente que ainda administra o próprio dízimo. Esse mês eu vou dar 10, vou dar 5 para fulano. Esse dinheiro nem é seu, por que você está administrando uma coisa que não é sua? Não é seu, irmão. Se você é cristão, e os visitantes me perdoem, irmão, você está errado, você não está dando dízimo, você está administrando o dinheiro de Deus. Se fosse para você administrar, Deus dava para você. Não é para você administrar, é dele, é da casa dele, é da onde você come, onde sua família come. É daqui. É simples assim. Um caixa forte faz uma igreja forte. Nós vamos mais longe. Fica melhor. Por que não? Presta bastante atenção, irmão, naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Sabe, irmão, às vezes nós somos um impedimento. Mas Deus, uma vez, presta atenção. Não só acho que eu vi no orão, mas Deus falou com a gente ajudava muito uma questão, aqui comigo, a gente ajudava, e Deus falou assim, para de ajudar, porque você está me atrapalhando a eu ensinar quem tem que ser ensinado, vou entrar com providência, não Senhor, no nome de Jesus, Ele que se vire, porque tem coisas que Deus usa você para suprir, mas tem coisas que Deus fala assim, eu estou tratando, sabe aquela história da vaca? O cara tinha uma vaca só e ele protegia aquela vaca. Aquela vaca dava leite para ele e ele fazia queijo. Um dia ele passou um sábio na casa dele e ele falou, sábio, como é que eu faço para eu prosperar? Como é que eu faço para minha vida mudar? Aí o sábio levou ele e a vaca até um precipício. Falou, olhe para o alto. Aí ele olhou para o alto e empurrou a vaca. E foi embora. Você matou a minha vaca.
Não, agora você vai pensar em outra coisa para fazer. Abra sua mente, empresário. Abra sua mente, doutores. Abre, advogados, médicos. Abra sua mente. Abra seu entendimento. Pede para o Espírito Santo. Antes de tu sair fazendo tudo porque dá dinheiro, fala, Senhor, é para ir? Porque nem tudo que dá dinheiro é para você se envolver, irmão. Porque você dorme rico. Eu já dormi rico e acordei pobre. Eu me meti com um jogador de futebol, irmãos. Vendia uns jogadores. Vendia o Elano na época que ele foi para a Turquia. Comissão, $400 mil. Todo dia eu via um carro. Acho que eu vou comprar esse. 400 mil euros. Falei, vai dar 1 milhão e pouco. Dormia rico, acordava pobre. Sabe o que aconteceu? Roubaram de mim o dinheiro. De mim e do meu sócio. Não tem nada, só tem o Focus. Eu comprei mesmo aí. Sabe por quê, irmão? Deus não me queria rico naquele momento. Pode ser que você se distraia. Eu prefiro você em cima do púlpito do que você andando por aí pelas nações. Fica bem quietinho aí. E eu que achei que ia para Londres, Deus me mandou para o Piauí. Vou fazer 7 anos de Piauí. Pensa num povo que eu amo. São vocês. Feche seus olhos. Levante, tome posse daquilo que você crê. Bora adorar o Senhor.